Olá, bem-vindo ao canal, que Deus seja convosco. Hoje eu decidi fazer um vídeo rápido sobre o uso do véu na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você é adventista do sétimo dia, eu penso que já deve ter visto outros vídeos desse assunto, então eu não vou me demorar em ler 1 aos Coríntios capítulo 11, que é o texto que fala da cobertura do cabelo. Mas se você não é um adventista, quero dizer que nós acreditamos que Ellen White recebeu inspiração de Deus e que todos os seus escritos estão em harmonia com a Bíblia. Portanto, eu vou me concentrar em trechos de cartas de Ellen White que eu acredito lançar luz a respeito deste assunto. Observe este texto. A partir daquele momento, Paulo era um homem verdadeiramente convertido. Deus deu-lhe um trabalho especial para fazer pela causa do cristianismo. Suas instruções em suas cartas às igrejas de seus dias são instruções para a Igreja de Deus até o fim dos tempos. Veja que nessa carta, Ellen White diz que as instruções do apóstolo Paulo para a igreja naquele tempo eram instruções para a Igreja de Deus até o fim dos tempos, ou seja, não há nada que era apenas para o tempo do apóstolo Paulo. E isso lança por terra o argumento de que o uso do véu era apenas para o dia do apóstolo Paulo. Agora, confira esse outro texto, mas agora ela está falando especificamente da carta aos Coríntios. A instrução nesta epístola é dirigida à Igreja de Deus em Corinto e dirigida para ser enviada a todos os lugares onde houvesse grupos de santos que tivessem fé em Jesus Cristo. A Igreja de Corinto era composta em grande parte por gentios. Observe que nesse trecho desta carta é derrubado dois argumentos contra o uso do véu. O primeiro argumento é de que o uso do véu era cultural, né, ou era só para judeu, mas como nós vimos no texto, a igreja dos Coríntios era formada principalmente de gentios, ou seja, não judeus. Então por que o apóstolo instruiria a respeito do véu para uma igreja cuja maioria dos membros não eram judeus? E o segundo argumento, que é quebrado nesse texto, é de que as mulheres cristãs estavam sendo confundidas com prostitutas. Mas como nós vimos, o intuito da carta aos Coríntios era que ela circulasse por todos os lugares onde houvesse um grupo de cristãos. Sendo assim, não era um problema local ali com a igreja de Coríntios. Foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda desses últimos dias. Que diferença! Que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. Nesse outro texto, Ellen White teve a oportunidade de comparar o vestuário de antigamente com o vestuário de hoje. Observe que ela teve a oportunidade de nos dizer de que o uso do véu não era mais necessário para os dias de hoje, porém ela não fez. Aqueles que acreditam nesses argumentos estão negando um princípio protestante, que diz que a Bíblia é a sua própria intérprete, e buscando fontes não inspiradas, rejeitam 1 Coríntios capítulo 11. E se você gostou do vídeo, compartilha com nossos irmãos, que Deus os abençoe.